Olá, Bom bom dia, dia. Cristiano. Bom Bem-vindo. dia, Mauro. Bom dia, Rebeca. Bom dia às pessoas que nos ouvem e assistem. E que gentileza essa apresentação dos maiores especialistas. Eu É verdade. sou um militante da causa das mulheres e fui sensibilizado pela dor e sofrimento de meninas estupradas, não é? Que não tinham acesso a um direito legal, como você bem disse, há mais de 80 anos no Código Penal, e que ainda hoje marginaliza, vulnerabiliza, não é? Um direito constitucional, que é o direito à saúde, e aborto é cuidado em saúde. Além disso, é uma questão de justiça social e de justiça reprodutiva. Então, é um prazer conversar com vocês nessa manhã sobre esse tema tão complexo e que, infelizmente, pela polarização, tem se tornado tão conflituoso, não é? Vamos começar com uma coisa, viu, Rebeca? Que é o seguinte: está diante de nós um comunista radical que odeia a criança, que não, né? Não, Cristiano. Por que você chama Cristião? Nossa Senhora! Eu acho que eu não consigo. Olha, você me pegou agora de calça curta, hein? Como é que um protestante presbiteriano, formado em escola dominical todos os domingos na infância, na juventude, defende o aborto como um direito reprodutivo, como um direito humano, como um cuidado em saúde? Eu penso que foi dois momentos na minha vida profissional. Certa vez, num plantão, como médico jovem, uma menina de 15 anos chegou muito mal, assim, já cega, com insuficiência renal, acompanhada de uma irmã de 17 anos. Ela tinha tomado Formol para provocar um aborto Nossa. e não queria que se chamasse o pai para acompanhar a situação, mas era menor de idade e nós tivemos que chamá-lo. E a menina dizia que o pai era muito violento e que dizia: se vocês tiverem relação antes do casamento, né? Aquela rigidez machista, né? E, bom, essa menina morreu durante a madrugada e aquele pai que era tão rigoroso, quando ele se ajoelhou no chão daquela UTI, eu me ajoelhei com ele e chorei. Eu falei: não é possível, tem alguma coisa errada com a lei. Não é possível que uma menina morra com 17 anos de um procedimento que é o evento reprodutivo mais seguro da medicina, não é? Mais seguro que uma injeção com penicilina. Passado algumas semanas, uma senhorinha, acompanhada de uma menina de 12 anos, chega no hospital dizendo que ela estava grávida, a menina, decorrente de um estupro. Ela ficava cuidando dos irmãozinhos em casa enquanto os pais saíam para o trabalho. Bem, eu pedi para aquela avó sair da sala e fui conversar com a criança, né? Ela me pegou no braço, olhou nos meus olhos e disse assim: doutor, tira essa coisa de dentro de mim. Aquilo para mim foi como se fosse um choque de realidade. Essa criança talvez tenha sido minha maior professora, porque eu me introjetei e eu falei, mas o que eu faria se fosse a minha filha? Minha filha tinha mais ou menos essa idade naquela época. Eu falei, não, é uma gestação de estupro, você vai levar adiante, vai fazer o pré-natal com o risco de 5 vezes mais morte do que uma mulher adulta, né? Durante uma gestação normal. A partir daí, eu penso que minha mente mudou sobre essa questão e fui estudar o tema, que não é um tema que é ensinado nas universidades, é a questão somente técnica, não como fenômeno biopsicossocial, como direito humano, como direito reprodutivo, como cuidado em saúde, como uma relação empática com a mulher, como direito de decidir, como direito de autonomia, de privacidade, direitos constitucionais. E eu via que tudo aquilo para aquelas mulheres, principalmente as mais excluídas da sociedade, as mulheres periféricas, as mulheres negras, as mulheres educacionalmente menos providas, né, de informação, enfim, eram elas que pagavam o pato dessa hipocrisia social, porque as meninas e as mulheres ricas faziam aborto, só que faziam aborto seguro, e não morriam desse procedimento. Essa é a grande injustiça.
São as moças e as mulheres invisíveis do Brasil que pagam com sua própria vida essa vergonha que é essa discussão distorcida do aborto, em vez na esfera da saúde, vai para a esfera da ideologia, da religião, não é? Exato. Nossa, que forte, né? Esses depoimentos que você traz para a gente, Cristian. Obrigada por isso, inclusive. E eu venho também de uma época, né, de quando eu era adolescente, até a ida ao ginecologista era usado como uma forma de castigo, uma forma de colocar, de impor medo, né, nessas meninas e adolescentes que estavam ali iniciando a vida sexual, porque era um tabu até. Eu tenho 30 anos, é coisa de 15 anos atrás, né? Muito, muito complicado. E como que está o direito ao aborto no Brasil hoje, Cristian, em relação a outros países do mundo? Em que estágio nós estamos? Olha, a situação brasileira, ela é hilária para aqueles que conhecem, mas é trágica. Se você pegar o mapa das leis do aborto no mundo, e existe esse mapa por uma organização que faz essa mensuração anual de mudanças legislativas em relação ao tema, nós estamos ali incorporados aos 20% de países no mundo com legislações mais restritivas. E quando você vê o mapa do mundo, o Brasil em vermelho escuro, né, leis restritivas, está ali no mapa o Oriente Médio, os países mais pobres da África, ou seja, os estados teocráticos do mundo, onde as leis têm que passar pelo líder religioso. E nós temos aqui um estado laico, onde a nossa Constituição diz que as políticas públicas devem ser dadas de acordo com as evidências, com as necessidades sociais, não é? Só que a influência da religiosidade impõe, né, restrições que a maioria dos países do mundo civilizado, desenvolvido, democrático já superaram. Não é? É claro que o direito de fé, de crença, de religião é um direito humano, deve ser legítimo, deve ser preservado. O que não está legítimo e que não é correto é impor um pensamento religioso a todas as pessoas. Aqueles que não queiram, não é? Não cumpram esse direito. Mas a verdade é que aqui no Brasil, os estudos mostram, né, que a maioria, mais de 88% das mulheres que fazem um aborto são mulheres que professam uma fé, uma religião. São católicas, evangélicas, neopentecostais, espíritas, apesar da sua religiosidade. Imagina o sofrimento dessa mulher, sabendo que está transgredindo uma norma religiosa, por conceito, compreensão dela, uma norma legal, né? Uma norma moral, social, colocando-se em risco solitariamente na clandestinidade com métodos totalmente arriscadíssimos, não é? Perigosíssimos. É esse mapa mesmo. Eu acho que até mais atuais do que esse. Vejam aí em vermelho, né? E o Brasil junto com o vermelho da África, os países ali do Oriente, não é? Dos estados teocráticos do Islã. Então, essa é a triste realidade. Veja o mapa em verde, a grande maioria do mundo, não é? Do norte do planeta e dos países mais democráticos, nós temos aí a descriminalização do aborto, porque a criminalização não resolve o problema. Essa é a grande. Eu não entendo como os parlamentares não conseguem entender isso. Quando se cria uma lei, se quer diminuir um evento que se acredita imoral ou prejudicial, não é? Só que a lei não impede abortos. A lei simplesmente joga na clandestinidade essas mulheres, prejudica somente as mulheres. E é exatamente o contrário, é a descriminalização que diminui a taxa de abortos e de gestações indesejadas no mundo, porque você recolhe ou atende essa mulher precocemente e oferece a ela, já logo no atendimento de um aborto legal, métodos reprodutivos modernos, de eficácia, de longa ação, né, que vá protegê-la contra uma gestação indesejada no futuro e repetir a ocorrência de um aborto, né, uma gestação indesejada e de um aborto inseguro. O Brasil tem 55% das mulheres que engravidam
são gestantes de gestações indesejadas. Olha que número horroroso. É dramática essa situação nossa, né? Então, em termos de número, para você ter uma ideia, no Brasil, são 500 mil abortos ano, 1.370 abortos dia, 60 abortos clandestinos por hora, um aborto por minuto no Brasil. Nesses poucos aqui 10 minutos de conversa, 10 mulheres no Brasil fizeram um aborto Nossa. induzido na solidão de seus domicílios ou em locais que colocarão sua vida em risco. Apenas 3 situações no Brasil permitem o aborto legal. Na lei de 1940, no caso de uma gravidez decorrente de estupro, no caso da gravidez representar risco de vida à mulher, e depois, por decisão do STF, mais recente, que é no caso de uma gravidez de uma criança com anencefalia fetal, não tem formação do cérebro. São as únicas condições, únicas situações em que o aborto é permitido no Brasil e que coloca, então, o Brasil neste mapa, junto com os países fundamentalistas, os países mais atrasados e pobres do planeta. Cristiano, semana passada a gente noticiou aqui, ficamos muito chocados e chocadas com o recuo do Ministério da Saúde e a revogação da norma técnica do Ministério da Saúde, que, pelo que eu entendi, buscava, sobretudo, restabelecer minimamente aquilo que a lei de 84 anos atrás, a decisão do STF, estabelecia, porque ao longo do governo Bolsonaro foram se estabelecendo restrições cada vez maiores que levaram quase na prática a inviabilizar o direito ao aborto no Brasil. Explica para nós essa história dessa norma técnica e como é que o governo Bolsonaro foi estrangulando o direito ao aborto. Pois é, ao longo dos anos foram se criando portarias, notas, cartilhas e recomendações totalmente defasadas, não é, do que a própria lei brasileira estabelecia, recomendações técnicas obsoletas, que, pelo contrário, em vez de proteger as mulheres, induzia os profissionais a métodos inseguros de tratamento do aborto, não é? E uma infinidade de barreiras criadas simplesmente para dificultar o acesso, que já é muitíssimo complicado das mulheres, das meninas, a esse direito. E o que essa nota técnica, pelo que eu entendi, saiu nas matérias agora recentes, ontem até, anteontem, em jornais, aí, em periódicos, era uma resposta, uma nota técnica conjunta das duas secretarias em resposta a inquirições e perguntas, né, da Defensoria Pública e de promotores federais a respeito dessas inconsistências contidas nessas notas recentes, nessas recomendações, e que essas pleiade de inconstitucionalidades estava levando a desassistência, a bloqueios do acesso e, mais que isso, induzia aos profissionais a comportamentos antiéticos, anticientíficos, não é? Prejudicando, inclusive, a saúde, que é exatamente o contrário o papel do Ministério da Saúde. E essa nota era para ser incorporada, pelo que eu entendi nas matérias, dentro de um ofício que a ministra, após transitado dentro do Ministério, encaminharia, né, a essas instituições, Ministério Público, defensorias, etc. Mas eu não entendi bem como, mas essa nota, por algum motivo, vazou. Vazou e vazou em mãos erradas. E aí parece que há inimigos, né? Ou fogo amigo, fogo inimigo, não sei bem como que é o termo a ser usado, e foi usado dizendo que o governo está descriminalizando o aborto até 9 meses, assassinando bebês. Exatamente o contrário, é de uma baixeza tão grande que eu não tenho nem termos para explicar, porque a norma simplesmente ela reforça o que diz o Código Penal, mais de 80 anos, o que diz a Constituição em termos de direito à saúde e privacidade, o que diz os direitos humanos e os direitos sexuais e reprodutivos, incorporados aos direitos humanos a partir de 94 e 95, com Caio e Beijing, tratados esses assinados pelo Brasil e
aprovados pelo Parlamento brasileiro, portanto, incorporados ao ordenamento jurídico nacional, não Uhum. é? Simplesmente isso. E, além disso, pelas perguntas do Ministério Público e da Defensoria, trazia algumas recomendações técnicas baseadas nas mais robustas evidências científicas, não é? Mormente da Organização Mundial da Saúde, que hoje congrega os maiores expertos que estudam essa questão, com as mais recentes meta-análises, revisões sistemáticas. Então, a nota ela simplesmente trazer a verdade e os direitos que há 84 anos estão aí e não são cumpridos, não é? Então, trazer segurança jurídica e técnica aos Perfeito. serviços. Ótimo, Cristiano. Deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui dessa nossa conversa. Olha, a Márcia Castro, ela diz: trabalhei na década de 80 no Hospital Municipal AR Saboia, no Jabaquara, em São Paulo, um dos serviços autorizados a realizar o procedimento. Esse assunto era tão delicado que os nomes dos médicos eram mantidos em sigilo até no setor administrativo. Depois ela mandou uma outra mensagem falando que eram os nomes dos médicos, né? A Regiane Guerreiro diz: é um trauma sobre o estupro. E quando talvez a sociedade entenda a agressão do estupro como um trauma psicológico, quem sabe isso se transforma em opiniões. É difícil decisão porque o trauma já foi criado. E ela complementa. E que sejamos claros, faz quem deseja, e quem não deseja não faz. Ninguém é obrigado a fazer. Este é o ponto do X do debate que tem que ser exposto à sociedade, doutor. Isso aí. Isso aí. Perfeito. As três colocações são perfeitas e a manifestação primeira do mantém sigilos profissionais é o estigma. O estigma é tão poderoso com relação à palavra aborto. Eu costumo dizer que a palavra aborto é pecado, é crime, sangra, mata, não é? Quando feito de maneira insegura, na clandestinidade, não é? Que uma palavra com tantas cargas negativas, não é? Isso aí impacta, não é? Até nas pessoas olharem com empatia o problema até como um problema de saúde Sim. pública. 500 mil mulheres se submetem a isso apesar da lei. Simplesmente estão vulnerabilizando e colocando-as em risco, Sim. não é? Agora, é o seguinte: filhas de pastores, filhas de deputados de extrema-direita. Não tem família que não haja mulher nesse país que não haja mulher que não fez aborto. Você pode até não saber, tá? Você pode até não saber, porque esse assunto está mantido na clandestinidade na sua família. Mas na sua família, você que está assistindo aqui o programa, com certeza, ao longo dos últimos 30 anos, pelo menos uma mulher fez aborto. E assim é na família dos pastores, assim é na família dos deputados de esquerda, de direita, de extrema-direita, assim é. É uma grande hipocrisia que condena as mulheres a uma situação abjeta. Ao longo desses anos, como você comentou, há um esforço, então, de, além dessa campanha de estigmatização do aborto, de desinformação do aborto, de criar obstáculos, né? Então, queria que você contasse para nós, que o que eu li essa semana é assim: chega lá a menina num desses hospitais que fazem aborto, estuprada, com 18 semanas de aborto. Aí aquela norma do Bolsonaro, do ano passado, colocou o seguinte: só até 21 semanas, depois de 21 semanas não pode mais. Mas a lei não previa isso. Aí a menina chega lá com 18 semanas, aí a pessoa que vai atender desses serviços agora sob governos de extrema-direita fala: não, volta semana que vem que agora não tem consulta. Foi para a 20ª semana. A menina chega lá na outra semana. Não, você tem que fazer tais exames. Passou mais uma semana. Ela volta na outra semana e fala: não, passou de 21 semanas, não pode mais fazer o aborto. Então, além disso, me parece que você tem todo um processo de desativação em série dos serviços capazes de fazer aborto, né, Cristiano? É uma ofensiva contra as mulheres no Brasil. Olha, Mauro, você trouxe uma questão que é crucial para a vida das mulheres brasileiras. Existe, sim, uma omissão sistemática, se é possível dizer dessa forma, organizada. Parece que é invisível, mas a gente sabe que não é invisível. Tem método, tem metodologia para criar essas barreiras, essas dificuldades, né? Chegando ao ponto de que dos 5.500 municípios brasileiros,
apenas 200 ofereceram pelo menos um aborto legal no ano de 2021. Isso é uma pesquisa da professora Marina Jacobs, de Santa Catarina. E ela mostrou que isso representa 3,6% dos municípios brasileiros. Sabe aonde eles estão concentrados? Na região sudeste, pouco da região nordeste e um grande vazio do centro-oeste, do norte do país e também da região sul. Ou seja, as mulheres não têm acesso a esse direito legal no Brasil, direito constitucional, a esse direito reprodutivo, ou seja, o direito humano, não é? E por conta dessas incongruências, equívocos, propositalmente colocados em normativas anteriores, em normas técnicas defasadas, caducas, obsoletas, não é? Profissionais simplesmente lavam as mãos de maneira antiética e fecham as portas a essas mulheres, a esses direitos. Vocês devem ter visto aí na imprensa, nas situações extremas que têm aparecido, quase toda semana sai um caso, a menina lá de Espírito Santo, de 10 anos, que acabou tendo que pegar um voo de 2.000 quilômetros para poder ter acesso a um aborto legal em Recife. O que aconteceu com os médicos de Recife? Foram cercados, quase que espancados, xingados de assassinos, protegendo uma criança de 10 anos grávida para acessar um direito médico, um direito de saúde constitucional. Ao que ponto nós chegamos? Que covardia social é essa? Isso é um absurdo. E parece que é natural, essas pessoas perderam vergonha na cara. Eu me indigno com essa situação, porque só quem já atendeu uma criança grávida de um estupro sabe o que é a dor, o sofrimento dela e da família e da mãe. Imagine-se na situação dela. Não é possível aceitar. Nós temos que nos indignar e nos contrapor a esse ataque fundamentalista, porque isso não é cristão. Isso não é religião. Não é? Então, nesse sentido que eu coloco que apenas os municípios grandes, mais de 100 mil habitantes, nessas regiões do país, de alto índice de desenvolvimento humano, oferecem com muitas barreiras. Não é? Criam-se exames desnecessários, postergam-se procedimentos, até que ultrapassa esse limite. Bom, agora você vai fazer o pré-natal. Só que, a cada semana, a partir da metade da gravidez que você posterga o procedimento, você aumenta 30% o risco de complicações e de morte daquela criança. Não é? Da criança Então, mãe, não da criança bebê, da criança mãe. Aumenta o risco de morte da criança que está grávida. Dela, da criança que está grávida do estupro. É essa que é a realidade. Quem são essas pessoas que chegam tardiamente? Felizmente são poucas. A imensa maioria chega no primeiro trimestre, precocemente, mas há casos em que ela fica batendo de porta em porta, de porta em porta. Como não tem uma formação educacional, orientação do Estado, não tem uma lista de serviços, ela acaba ultrapassando, né, o tempo gestacional em semanas. Aquele vai passando o tempo. E quando ela chega numa unidade que realmente vai oferecer, já de maneira tardia, né? Numa gestação mais avançada. Mas isso não quer dizer que ela não tem direito a essa interrupção. E mesmo na metade da gravidez, a interrupção da gravidez, o aborto legal, é 14 vezes mais seguro do que um parto natural, em risco de morte. Não é? Então, assim, há muita desinformação, muita barata nessa discussão, né? Perfeito. Rebeca. Cristian, conta pra gente, né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o medicamento misoprostol, como ele está aqui no Brasil, apesar dessa proibição, ele é proibido no Brasil, se apesar dele existe o uso desse medicamento aqui no Brasil e como também está em relação ao resto do mundo. Muita gente não sabe, né? Para que é o misoprostol, né? Isso. Misoprostol é um medicamento que, na década de 80, foi criado para tratar úlceras e gastrites, e, não é?
Só que ele tinha um potencial efeito grande de dar contrações uterinas. Então, ele induzia abortos em pessoas que não queriam abortar, né? E o que é interessante é que o uso desse remédio para esse fim de induzir abortos foi com as mulheres brasileiras que passaram a usá-lo na clandestinidade. Em vez, né, em aborteiras, aí, métodos muito mais agressivos, tomavam esse remédio, não é? E chegavam nas maternidades abortando. E o que é interessante é que os estudos, a literatura mundial, os primeiros estudos do mundo são com essas mulheres brasileiras. E hoje as mulheres brasileiras são as que mais restrições têm acesso ao medicamento. Olha que coisa sui generis, não é? Por quê? Desde 2005, o remédio é da lista de medicamentos essenciais pela OMS, Organização Mundial da Saúde, né? A própria Anvisa, numa nota da RDC 36, também coloca o misoprostol como medicamento obrigatório nas maternidades. Entretanto, existe uma regulação da Agência Sanitária Brasileira draconiana para o uso desse remédio, totalmente defasada das recomendações mundiais, não é? Restringe o remédio ao uso intra-hospitalar apenas, quando o mundo inteiro usa esse remédio por telemedicina, né, em domicílio, e cria um cadastro draconiano para acesso desse remédio. Os hospitais têm que se cadastrar na Anvisa para poder ter acesso, comprar e receber esse remédio. O que acontece é que, das 4.600 maternidades brasileiras, mais de 1.000 maternidades não dispõem do remédio que salva vidas. Não é? Então, esse medicamento ele não é só para induzir aborto, ele é para induzir um aborto retido, um feto morto, que precisa tratar a mulher, para tratar um aborto incompleto, espontâneo, para induzir parto, para evitar uma cesárea, para tratar hemorragias pós-parto, não é? E o que acontece é uma restrição draconiana de um medicamento que salva vidas, não é? E que não está disponível da maneira correta para tratar as mulheres. E acaba que o sistema de saúde tem um custo de tratamento extraordinariamente maior, não é? Para tratar, por exemplo, um aborto precoce, internando essas mulheres, tratando com métodos obsoletos, anestesia geral, etc., etc., quando o mundo inteiro trata em domicílio com pastilhas o tratamento do aborto, né? Imagina a redução de custos. Recentemente, a Inglaterra, um estudo britânico foi publicado com 52 mil mulheres tratadas com medicamentos, o aborto, não é? Aborto induzido, até 9 semanas de gestação, nenhuma morte, 98% de eficácia, ou seja, não precisou fazer nada, internar, repetir dose, fazer nenhum outro tratamento, não é? E é interessante, Inglaterra, um país rico, né? Será que os gestores brasileiros não percebem que estão jogando dinheiro fora do Brasil com técnicas obsoletas e inadequadas no tratamento das mulheres? É essa questão, né, que eu digo que a ideologia, o estigma, a influência religiosa, de uma maneira não correta, na minha visão, humilde visão, tem trazido uma distorção muito grande que deveria ser uma questão técnica, de cuidado em saúde, de direito à saúde dessas mulheres. Cristian, se eu entendi, se você for aqui no Uruguai, ou na Austrália, ou em Portugal, na Espanha, na Inglaterra, na França, na Rússia, e na Argentina, quiser... na Colômbia, na Argentina, né? O Milei ainda não conseguiu avançar nisso lá na Argentina. Você consegue comprar um misoprostol na farmácia, normal? É remédio de prescrição médica, né? É um remédio prescrito, retenção de receita. Claro que o médico é identificado, se ele fez mau uso do remédio, ele responde, né? Criminalmente. Mas isso serve para qualquer remédio, né? Para qualquer remédio, não é? E agora, o que não dá é a pretexto, não é, de um potencial uso do remédio, você restringir
o benefício que o remédio faz e potencial de salvar a vida das mulheres, reduzir morbidade, mortalidade e custo para o sistema de saúde, né? Então, está totalmente distorcida essa discussão. Perfeito. A Nossa, Bolívia, impressionante, né, Rebeca? recentemente, há 1 ano e meio, incorporou esses medicamentos no seu sistema único de saúde e de prescrição ambulatorial. Desculpa, quem que incorporou? Te interrompi? Bolívia, Ah, com todo Bolívia? respeito, mas um país muito mais pobre do ponto de vista, né, do Brasil, em termos econômicos, tal. Então, é realmente dramática a situação. A gente precisa ter uma clareza maior, ter tranquilidade nessa discussão. Ninguém está pedindo ampliar, embora seja nossa visão, ampliar os permissivos legais, evidentemente, a descriminalização a própria MS recomenda, porque criminalizar não resolve o problema, não é? Mas precisa ter uma discussão na esfera da técnica, não é? E dos direitos. Perfeito. Muito Chocante, né, bom. Rebeca? Muito impactante essa entrevista, né? Muito. Impactante, esclarecedor, a nossa comunidade aqui também ressaltando isso. Vou aproveitar o comentário da Antônia para te agradecer, Cristian. Antônia Ferreira Oliveira, ela diz agradecimentos, doutor Cristian, pela clareza dos esclarecimentos e pela defesa da vida verdadeira. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso Fórum Café, viu? Volte sempre. Eu só ouvia falar bem de você, viu, Cristian? Todo mundo as informações eram verdadeiras, verdadeiras. Realmente gostei demais da entrevista. De um católico para um presbiteriano, saudações e viva a vida das mulheres brasileiras, né? Viva a vida. Viva a vida das mulheres e das meninas brasileiras e das pessoas que podem gestar diante de um estupro, não é? É isso aí. É isso Um aí. abraço. Boa semana. Bom dia para vocês. Muito obrigado pelo gentil Obrigado. convite. Foi um prazer. Obrigado a você. Igualmente. Tchau.